Esse é o exercício 3 da aula 10, que pede o seguinte: faça um programa que preencha dois vetores de 10 elementos através de entradas do usuário. Dois vetores, 10 elementos, o usuário que tem que preencher. Assim como aconteceu na aula 10, exercício 2, no exercício anterior. Ele pediu também para preencher dois vetores. Foram esses aqui, ó. E aí é para fazer alguma coisa com o terceiro vetor aqui e depois imprimir. Então eu vou copiar tudo para lá e sair modificando o programa da aula 2. Tá? Quem não viu o exercício 2, aliás, não a aula 2, nós estamos na aula 10. Quem não viu o exercício 2, volta lá para dar uma revisada nele. Mas eu copiei ele todo para cá. Ó. Aqui, nesses dois primeiros fors, foi a entrada de dados. Para o primeiro vetor aqui em cima e para o segundo vetor aqui embaixo. Eu já tenho isso aqui feito. Então, estou nesse ponto aqui. Ó. Vamos ver o que precisa fazer aqui para baixo. Vamos ler aqui o enunciado. Após a definição dos dois vetores, construa um terceiro vetor, assim como o outro pediu também, onde cada elemento de índice ímpar receba o valor correspondente do primeiro vetor e cada elemento de índice par receba o valor correspondente do segundo vetor. Então, quer dizer, se eu estiver na posição 1 é do vetor 1, se eu estiver na posição 2 é do vetor 2, se eu estiver na posição 3 é do vetor 1, se eu estiver na posição 4 é do vetor 2, e assim por diante. Os ímpares eu pego do 1 e as posições pares eu pego do 2. Depois imprimir o conteúdo do vetor calculado. Imprimindo já está aqui embaixo, olha. Já vou imprimir o V3 aqui embaixo. O que eu preciso mudar é esse terceiro fora aqui, que ele vai ter que fazer alguma coisa diferente, não é exatamente isso. Eu vou comentar isso aqui, ó. Ele vai ter que identificar, se ele estiver na posição ímpar, é para copiar do vetor 1, e se estiver na posição par, do vetor 2. Então tem um if, que vai testar se o módulo, o módulo de i por 2 é igual a 0, quer dizer, eu estou numa posição par. Se eu estiver numa posição par, é para fazer o quê? Quer dizer, se o módulo de i por 2 é igual a 0, ou seja, se a divisão de i por 2 for igual a 0, eu estou na posição par. Se eu estiver na posição par, o meu V3 é para receber o V3 de índice i, né? Não é o vetor inteiro que recebe, é um elemento do vetor, vai receber o V2 de índice i também. Se não, então vai ter um else. Se não, o V3 de índice i vai receber não do V2, mas do V1. Ou seja, se isso aqui não for verdade, é porque o número era ímpar. Então, como está pedindo aqui, ó, cada elemento do índice ímpar recebe o valor correspondente do primeiro vetor, então ele recebeu do V1. Então, já não preciso disso aqui mais, vou apagar. E o programa já está aqui. Ao final, ele imprime. Então, entrada do primeiro vetor, entrada do segundo vetor, preenchimento do terceiro vetor de acordo com os valores e as posições do terceiro vetor e os valores das posições dos vetores 1 e 2 que foram preenchidos acima. Uma hora ele recebe do vetor 2, outra hora do vetor 1. E ao final a impressão dos resultados aqui do V3, a impressão da saída que é o V3. Então, vamos lá rodar. Entre com valores do primeiro vetor. Vamos preencher o primeiro todo com 1, o segundo todo com 2, por exemplo. Pronto, já estou no segundo, olha. Então, 2. Olha, então quando é posição ímpar, ele recebeu do primeiro vetor, que foi todo preenchido com 1. Quando é posição par, ele recebeu exatamente aquela posição lá do vetor par. Ficou assim, sempre. Né? Se eu preenchesse, por exemplo, com os números ímpares em sequência, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, e agora os pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Olha, então na primeira posição 1, ele pegou lá do vetor 1, que tinha 1. Aí na posição 2, da posição 2 o vetor 2, que é o 4. Aí depois é o ímpar, que foi o 5. Depois o 8, e assim por diante. Então, funcionou também, eu só mudei a entrada de dados aqui para a gente ver valores diferentes em cada uma das posições e ver se ele não pegou uma posição errada. E não pegou, está tudo certo. Por exemplo, a posição
10 deveria pegar da posição 10 do vetor 2. Ele pegou aqui, ó. A posição 9 deveria pegar a posição 9 do vetor 1. A posição 9 do vetor 1 é esse daqui, ó. 17 certinho. Então funcionou bem. Esse foi então o exercício 3 da aula 10.